sua mão, o senhor administre como você quiser. Uma alegria poder cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Sempre bom voltar onde somos bem recebidos, né? E já, por antecipação, ver alguns rostos muito queridos lá de Viamão, né? Viamão é a minha primeira casa aqui no Rio Grande, viu? Graças a Deus, desde o tempo do pastor Viana ainda. Meus amados, vai dar para poder mostrar o vídeo hoje? Tá tudo pronto aí? Eu gostaria de mostrar para os irmãos, inicialmente, que apesar de toda esta calamidade que se abateu sobre a terra, não vou usar a expressão que se usa muito na mídia, né? Que nós nos reinventamos, porque na obra de Deus não se reinventa nada, mas nós procuramos fazer alguma coisa. Se aqui vocês tiveram sofrimento, ali muito mais, devido às condições naturais. Vocês terem ideia, até uma semana atrás, somente 3% da população de Moçambique tinha sido vacinada. As igrejas foram reabertas tem 2 semanas apenas, tudo fechado. E nós tivemos que direcionar o nosso trabalho para uma outra área, nos preparando para o que vamos fazer agora. Nesse período de tempo, nós iniciamos a construção de 5 templos. Um grande desafio em plena pandemia, e mesmo assim, nós nos lançamos nesse desafio. Já temos 2 templos prontos, já pintados, um já está com bancos de templos, um tem 9 por 17, o outro tem 7,5 por 15. Estamos em fase final de mais 2. E porque esses templos, quando nós reiniciarmos dentro de algumas semanas o SOS Resgate, esses templos eles serão a casa que vai abrigar as nossas crianças na hora da alimentação delas. Então vamos ver um pouquinho desse milagre que Deus está fazendo ali. Não espere ver criança triste, nem barriguda, nem cheia de vermes, porque isso é trabalho do diabo. Eu quero mostrar o trabalho de Deus, o que Deus está fazendo. Adiante. A paz do Senhor Jesus para todos. Meus irmãos, para ser breve, eu quero dar aqui apenas uma rápida passagem por Moçambique, para vocês poderem ter uma ideia do nosso trabalho. Nosso trabalho começou há 33 anos atrás, bem aqui embaixo no Maputo, onde nós mandamos as primeiras 7 toneladas de comida, ainda no ano de 88. Isso aqui é a África do Sul, né? Isso aqui, portanto, você vê que Moçambique faz fronteira com África do Sul, Zimbábue, Zâmbia, Malawi e Tanzânia. E fomos subindo depois, fazendo seminários para conhecer o estado da igreja, até chegarmos a Nampula, aonde nós temos hoje também um grande trabalho, e estamos também aqui na última província de Moçambique, que é Cabo Delgado. Aquilo que vocês ouviram falar, aquela questão de guerrilha, até pouco tempo atrás, foi bem aqui, olha, Mocimboa da Praia, foi aqui onde estão lá tropas tentando trazer a normalidade. Por exemplo, bem aqui onde está o Charre, aqui, é onde está a Vila Nova da Fronteira, e aqui nós então entramos para o Malawi, e aqui no Malawi é que nós temos aquelas 70, 80 igrejas mais ou menos, das quais mantemos hoje 32 pastores. Nosso trabalho continua o mesmo. As igrejas agora foram reabertas, estamos para reativar o SOS Resgate. Continuamos a manter hoje, dentro de Moçambique, aproximadamente 60 obreiros. Ainda estamos hoje mantendo também a escola primária lá em Lingayapalem, na Índia, e também mantemos obreiros aqui na África do Sul, e temos igrejas em Angola que já são autossuficientes. Então, o nosso trabalho, a nossa visão continua a mesma. A nossa maior base ainda está aqui em Beira, certo? Bem aqui em Beira. A nossa maior base está aqui, a base principal. Temos trabalhos aqui nessa região de Vilanculo, em Açoro, aqui,
em Inhahime, e vamos começar um SOS Resgate em breve aqui no Maputo. Já temos lá uma missionária, a irmã Ana Manuela. Até agora, são mais de 500 dias em que nós tivemos que sobreviver apenas, manter as bases, conservar, não dispensamos ninguém, mas agora estamos reativando. Já mandamos fazer panelas, estamos para comprar pratos, para reativar tudo. Estamos construindo templos, um grande templo aqui na província de Nampula. Estamos terminando de pagar o terreno para construir a sede nacional também, a sede estadual lá em Nampula. Hoje estamos com 5 templos em fase de acabamento e um grande templo para ser começado. Basicamente é isso, para os irmãos verem que aonde vocês estão colocando as vossas ofertas e que nós precisamos de mais ajuda. Nós precisamos de muita ajuda porque as coisas encareceram mais de 40%. Isso aí no Brasil subiu, imagina aqui em Moçambique, e depende de tudo, vem de fora. Nós não temos ideia ainda agora de quanto vai custar ativar o SOS, mas com certeza, pelo menos uns 40% a mais daquilo que a gente gastava por mês, que está à volta de 6 a 8 mil reais naquela altura. Veja isso e sinta-se à vontade para continuar a cooperar. Deus abençoe a sua vida. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, irmãos. Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de poder. O nosso Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias. Nós só precisamos crer e obedecer, mais nada. O pastor Antônio mandou-me como sugestão Marcos capítulo 16, verso 15. E, curiosamente, apesar de ser um versículo muito conhecido, esse versículo tem me incomodado nas últimas 6, 7 semanas. E eu tenho descoberto coisas muito interessantes dentro desse versículo sobre a principal tarefa da igreja aqui na terra. Esse versículo, juntamente com Atos 1:8, eles formam a base, o fundamento de tudo que nós fazemos. Marcos 16:15 diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, o maior erro, o maior pecado que alguém pode cometer é rejeitar o evangelho da salvação. Quando a pessoa não crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, ele está se condenando a si mesmo a ir para um lugar que Deus não preparou para o homem, um lugar chamado o inferno. Quando o Senhor deu essa determinação para eles, se você observar um pouco antes disso,
A Bíblia nos mostra, no mesmo livro de Marcos, que algumas mulheres foram até o sepulcro para prestar uma certa homenagem ao Senhor Jesus. Talvez porque nem elas, nem nenhum dos discípulos acreditava na palavra dele, na promessa dele de que ele ressuscitaria. Quando o Senhor deu a ordem para nós pregarmos, inclusive Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, em que ele manda pregar e ensinar as nações, ele estava dizendo exatamente aquilo que ele quer que a igreja faça. Irmãos, eu sou advogado, mas Deus sabe que o desejo do meu coração era ser engenheiro. Eu trabalhava numa empresa de engenharia quando eu prestei vestibular para advocacia. Eu estava matriculado nas duas faculdades, né, nos dois vestibulares. Por quê? Porque eu estava no meu quarto um dia e eu ouvi o meu pai suspirar. Meu pai, ele levantava todo dia às 5h30 da manhã e ele tinha o costume de cortar a barba, sentava na mesa da sala de janta e eu acordava com ele preparando aquela espuma, né, para poder tirar a barba. E ele conversando com a minha madrasta, que foi uma mãe maravilhosa que Deus me deu. São duas pessoas que eu não gosto que falem mal, é de madrasta e de sogra, porque a minha madrasta foi um anjo e a minha sogra um outro anjo que Deus pôs na minha vida. E toda pessoa que fala mal de sogra, esquece que um dia ela vai ser sogra também. Amém, irmãs? Pois muito bem, aí eu escutei meu pai dizer assim: eu gosto tanto de leis, queria tanto que meu filho fosse advogado e ele quer ser engenheiro. Isso foi como uma punhalada. E eu, no mesmo dia, saí e me inscrevi no vestibular para a advocacia. Fui criado na igreja, menino crente, né? Mas menino crente também faz coisa errada. E eu andava aí, como disse o irmão, como é que se fala? Da pá virada, né? Meio assim da pá virada, né? Mas, mesmo você sendo da pá virada, quando você fala com Deus, Deus te ouve, viu? Porque Deus conhece o coração do homem. E eu estava no ponto do ônibus e eu disse assim: Senhor, o ônibus que vier, primeiro eu vou, porque coincidiu o último exame na mesma hora, só que um era distante do outro. O ônibus que vier, se for para o centro da cidade, eu vou fazer direito, eu vou fazer direito, se for para o campus, eu vou fazer engenharia. E chegou o ônibus que vinha para o centro, eu fui fazer direito e não passei. Não passei. Mas eu decidi seguir o sonho do meu pai. E Deus me deu a graça de eu ser um bom advogado. Quem conhece a minha história, quem já leu meu livro sabe disso. Mas o desejo de construir nunca saiu de dentro de mim. Eu sou um construtor até hoje. Vocês veem, 5 templos aí, e não parei de construir. Já construí dezenas de... Mas construir não é a tarefa principal da igreja. Construo, agora mesmo, né, inauguramos há 2 anos atrás, aquele que foi o nosso maior desafio, um terreno de 2.000 metros quadrados, construímos um templo lindíssimo, onde o pastor Júnior é o pastor, e o nosso projeto construir uma casa pastoral, e agora estamos para poder construir a creche ali, certo? Tudo isso é importante, mas não é o mais importante. Você não vai ver na Bíblia o Senhor Jesus Cristo mandando construir. Ele não disse que era para nós construirmos escolas, creches, hospitais. O Senhor não disse que era para a gente furar poço. Tudo isso é consequência da igreja. A tarefa mais importante da igreja na terra é pregar o evangelho e plantar novas igrejas. Por que a igreja tem perdido terreno nos últimos 50 anos? Se você observar até a década de 60, a igreja ela praticamente explodiu no Brasil e no mundo. Daí em diante ela começou a se contrair.
Por quê? Porque hoje o objetivo é templos cada vez maiores, megatemplos, e escolas, e hospitais, e universidades, coisas que são caríssimas para se manter. Enquanto que o recurso que era para ser investido na principal tarefa da igreja, que é pregar o evangelho, levar a palavra, esse recurso está sendo usado. Irmãos, nós estamos lidando com o ser mais inteligente que Deus criou, que é Satanás. A Bíblia diz que você pode ver, nem Jó, nem Daniel, nem Moisés, nenhum deles se compara em inteligência com Satanás. E ele, quando ele viu que, porque se você prestar atenção, Mateus 16, 18 diz assim, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E inversão de valores é uma das portas que o inferno abriu para atrair a igreja, com uma coisa boa. Onde que construir uma escola é coisa má? É claro que não é mal. Onde que furar um poço é mal? É claro que não é mal. Mas quando você não vê mais ganhar almas como mais importante, porque, irmãos, é lógico. Veja só, se nós trabalhamos para poder ganhar almas, a igreja vai crescer. A igreja crescendo, a igreja vai ter mais renda, vai ter mais condição de investir. Mas quando você pega nisso que tem e você vai investir naquilo que Deus não mandou fazer, por mais bonito que pareça, você está condenando a igreja a acabar praticamente sem nada. Eu vejo com tristeza hoje, irmãos. Olha, em 2014 nós fomos à Índia. Mais uma viagem muito difícil. Eu estava recém feito um procedimento muito sério, tive que fazer um tratamento à base de radiação e eu estava muito fraco, mas fomos à Índia mesmo assim. Foi em 2014 que nós fomos ao Nepal, foi, né? Foi. Índia e Nepal. Uma viagem maravilhosa. Pensa, não tinha nem tempo de sentir dor, apesar de que o corpo estava todo cortado por dentro. E lá nessa viagem nós fomos a um lugar chamado Lingayapalem. Você não imagina o que é um ser humano não ser considerado um ser humano pelos próprios cidadãos do país. Na Índia, que é um país dividido em castas, tem 4 grandes castas, né? Desde a superior até a inferior, que seria a casta dos operários, e tem uma subcasta chamada de Dalits, ou intocáveis, com mais ou menos 350 milhões de pessoas, porque a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões. Tudo é gigantesco. O governo estimava em 300 milhões de Dalits, mas, segundo o pastor, nosso representante lá, o pastor Peter, pelo menos metade deles nunca se registrou. E essa vila Lingayapalem, tinha 5.000 pessoas vivendo, Dalits ali. Não tinha uma escola. Não tem um posto médico, não tem nada. Por quê? Porque ele é intocável. Se um Dalit adoecer, ele não pode procurar um posto médico, porque o médico não pode pegar nele, não pode examiná-lo. Se a sombra de um Dalit tocar no hindu, ele tem que ir ao templo se purificar. Mas eu encontrei um homem ali, o pastor James, homem simples, morava assim num condomínio bonitinho. Ele disse para mim, eu não vou ficar aqui não, pastor. Eu vou fazer uma casa para mim lá. Irmão, ele conseguiu um terreno, pouca coisa mais largo do que isso aqui. Aí ele dividiu em 3 partes. Um canto ele fez a casinha dele, no meio fez um salãozinho, e do outro ele disse, aqui vai ser a escola. Hoje, irmão, ele já dobrou isso aí. Mas sabe por quê?
O que ele fez? Ele tirou a parede que dividia a escola da igreja e disse, bom, de segunda a sexta isso aqui é a escola. Todas as noites, e sábado e domingo isso aqui é a igreja. Está enchendo. Não perca a visão. Esteja você onde estiver. Plantar igreja é a nossa tarefa. Ganhar almas para Cristo, ensinar a palavra, treinar, levar aonde nunca chegou. Irmãos, quando nós chegamos lá no Nepal, viajamos um dia inteiro de avião. Depois tivemos uma noite só no hotel. No outro dia, desde das 7 da manhã até 4 da tarde, para viajar pouco mais do que 200 quilômetros, numa estrada em que só passa um carro de cada vez, subindo, quando nós chegamos a 2.000 metros de altitude. Chegamos lá numa cidade que eu já não lembro mais nem o nome, tudo pequenininho, sabe, para pregar para 7 pessoas. Fazer culto com 7 pessoas. Mas você precisa ver a alegria deles quando nós chegamos ali. E quando nós começamos o culto, a luz foi embora. Mesmo assim, usando luz de celular, nós fizemos o culto ali. Saímos dali, viajamos mais 80 quilômetros, gastamos um dia inteiro para chegar num outro lugar, certo? E os irmãos tinham enfeitado o templo com o que eles acharam de melhor, sabe o que? Com jornal. Eles pegaram tudo que foi jornal e colaram na parede assim para poder esconder os defeitos, para poder nos receber ali. Aquele povo é cercado de todo tipo de idolatria. Os hindus rejeitam, todos rejeitam a eles, certo? Mas eles ali vivem, irmãos, pela graça de Deus. Eu vi um povo ao qual foi negado quase tudo. Mas quando eles faziam aquela fila, a gente começava a orar por eles. Você podia ver aqueles irmãos se derramando em lágrimas. Por quê? Porque alguém estava pondo a mão, tocando neles. Eles são intocáveis para o mundo, mas Deus quer tocar a vida deles. E só pode fazer isso se eu e você formos lá. Essa é a nossa tarefa. Deus nos chamou para isso. Tudo mais é consequência disso. Eu não tenho dúvida que o pastor James vai... Ele já mandou me dizer, pastor, eu estou para conseguir um terreno maior. Ele disse, eu vou levar a escola para esse terreno maior e aqui vai ser só igreja aqui. E não vai parar de crescer. E lá não tinha nenhum templo hindu, sabe por quê? Porque os sacerdotes hindus não podem tocar nos Dalits, eles não têm alma, eles não são seres humanos para eles. Já puseram um templo hindu lá. E já puseram também um templo católico. Nós chegamos na frente. Porque a palavra de Deus tem que chegar na frente, irmãos. Porque Ele mandou, Ele disse para nós fazermos isto. É nossa tarefa. Vocês querem ver como é que as pessoas não entendem as coisas que Jesus manda fazer? Por exemplo, a Bíblia nos diz aqui, deixa eu ver aqui, Marcos, está aqui, Marcos 16, os primeiros versículos, diz assim, ó. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Quer dizer, além delas não acreditarem que ele ressuscitaria, como disse, elas estavam preocupadas em quem ia tirar a pedra. Quando chegaram lá, já não tinha mais pedra. Quando você puser o pé fora de casa para fazer aquilo que Deus quer, as pedras vão ser removidas naturalmente. Você precisa entender que o nosso Deus é um Deus de milagres. Se você ficar dentro de casa com medo ali, esperando as coisas acontecerem, não vai acontecer nada. Mas quando você puser o pé fora, os milagres vão acontecer. Sabe por quê? O que a Bíblia diz? Estes sinais seguirão aos que crerem.
O sinal vai nos seguir. Ele vai chegar na frente sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele sai sempre chegar na frente. Ele disse assim para os discípulos lá em Atos capítulo 1, como nós já lemos aqui, ele diz para os discípulos, ele diz assim, ó, ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Ele diz isso para eles. Ele fala, ficai na cidade, né? Aí, ele diz assim, aqueles, pois, que se haviam reunido com ele diz assim, aqui no verso 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se assentasse de Jerusalém, para que esperasse a promessa do Pai. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Eles não quiseram saber o que era o Espírito Santo, pastor. Eles nem ouviram, não entrou na cabeça deles o que era o poder do Espírito Santo. Eles estavam preocupados com o quê? Na restauração política de um país que estava espiritualmente, politicamente e economicamente arrasado. O Senhor falava de algo muito maior, de ganhar o mundo inteiro. Eles estavam preocupados apenas com o seu país. Ele disse, olha, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai reservou pelo seu exclusivo domínio e poder. Eles estavam preocupados com a restauração de Israel, com a autonomia. Quem ia ser rei de Israel? Era o Herodes, que era um edomita. Eles não tinham nada. Quer dizer, Senhor, para que é esse poder? O que eu posso fazer com esse poder? Você, antes de pedir poder, pergunta, Senhor, por que tu queres me revestir de poder? Ele disse, vocês vão ser cheios do meu poder e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e nos confins da terra. Essa é a ordem dele. É receber poder para levar a palavra, para produzir sinais, para produzir milagres, para fazer coisas acontecerem aí fora. E quem vai fazer é Ele, porque isso é promessa dEle para nós. Não é algo que nós tenhamos que inventar. Ele prometeu que vai fazer. Ele prometeu. Eu não tenho que estar preocupado se paralítico vai andar, se cego vai ver. É claro que vai andar e vai ver, porque Ele vai fazer quando Ele quiser e onde Ele quiser, e Ele faz. E Ele faz até hoje. Um dia desse, lá na nossa igreja, chegou um jovem desenganado, não foi, meu filho? Desenganado, com aquela radiografia com um tumor no cérebro. Inoperável o tumor, inoperável. Foi feita por ele uma oração assim, depois do culto, não foi? Aquela oração simples, depois do culto. Né? Inoperável, filho único, a mãe desesperada. Daí a uma semana, voltou com... O médico não acreditava. O médico mandou repetir a radiografia. O tumor desapareceu. O tumor desapareceu. Porque os sinais vão seguir aqueles que creem. Você não precisa ter fé, não. Você só tem que fazer aquilo que Ele mandou. Quando você fizer aquilo que Ele mandou, as coisas vão acontecer. Não como esse povo aí costumava fazer, que já não fazem mais, né? Já não estão podendo fazer mais, de juntar aí 100 mil pessoas e tal. E quem tem dor de cabeça, claro que no meio de 100 mil, alguns 50 a dor de cabeça vai desaparecer, né? Mas Ele faz milagres tremendos. Nós passamos por uma vilazinha lá na Índia. A casa era assim. Era mais ou menos 2,5 metros, porque só cabia a cama do casal nesse canto. Embaixo da cama eles guardavam cebola, alho e muita pimenta que o indiano come, né?
Então, metade da sala era só isso aí, a outra metade tinha 4 cadeirinhas, eu, o Júnior, Peter e o pastor. E aqui, numa areazinha pequenina, estava a irmã no chão lá, né? Preparando lá o roti, né? Que é uma espécie de uma panqueca indiana, e cozinhando lá e tal. E quando nós saímos, ele só pediu uma coisa: pastor, ora por mim. 32 anos, já estava com o rim afetado, já estava com diabetes de alto nível, porque o indiano come muito açúcar, e pressão alta. Nós oramos por ele ali mesmo, no pátio da casa, oramos por ele ali mesmo. Certo? E o Senhor curou ali mesmo. Porque não precisa fazer teatro para Deus curar. Deus não é ator, Deus não é diretor artístico, não. Deus é Senhor do céu e da terra. O que ele diz acerca da oração? Entra no teu quarto e fala com teu pai em secreto, e o teu pai que vê em secreto te ouvirá. Esse é o Deus que faz. Esses irmãos que você viu ali, irmão, quando acaba um culto, não tem esse negócio de você fazer oração de massa não por eles, não. Você pode até ter orado, pastor, mas te prepara. Viu? Eles vão fazer uma fila ali, vão esperar 1 hora, 1h30, até você chegar nele e orar. Isso é orar por ele. Orar um por um. Orar um por um. Chegamos uma vez num lugar, estava lá uma criancinha, filha de um pastor, estava caída, já sem sentidos, febre alta. Era para chegar ali, irmãos, eu tinha levado a minha F1000 daqui para lá, não tinha estrada, foi por cima de uma plantação de mandioca, foi até chegar lá. E aí trouxeram a criança, estava assim. Não foi eu que orei, não, foi a irmã Rosa que orou. Orou, nós temos tanto trabalho, orou pela criança, daqui a pouco perguntou-se, e a menina? Está aí, está correndo aí, já estava correndo. Ele é o doador da vida. Ele disse, ide. Só a ordem foi, ide. E não é para escolher o lugar. Não é ide para país rico, não é ide para a América, não é ide para o Canadá, não. Ide. Eventualmente você pode passar em qualquer lugar. Eu passei uma vez numa cidade americana e o pastor, ele era da igreja presbiteriana, esse pastor. Aliás, uma boa igreja, eu gosto muito dos irmãos presbiterianos. Mas aí, irmãos, desculpe, eu estou inventando. Eu estava pregando na cidade de Boston e esse irmão, pastor, foi lá. Né? E eu estava morando em Moçambique nesse tempo. Imagina, eu saí de um calor de 40 graus e fui para 29 graus abaixo de zero, que era em pleno inverno na América. Não tinha roupa de frio. Eu vestia 2 calças, 2 camisas, só não podia vestir 2 paletó porque ia dar na vista, né? Mas, irmãos, quem prega não é roupa, quem prega é o Espírito Santo. E aí, quando isso ele me contou depois, quando ele já estava na nossa igreja. Ele disse assim, você sabe, pastor, eu saí dali e eu fui para minha casa e eu disse assim, eu não conheço esse Deus do qual eu ouvi falar hoje. Não conheço esse Deus. Eu sou pastor, tenho igreja, e disse, Senhor, eu não conheço. Senhor, é isso que tu és? Se tu és isso, então me batiza com o Espírito Santo agora. Acabou de falar, o Senhor batizou ele com o Espírito Santo. Resultado, expulsaram ele, claro, né? Ele deixou de ser pastor e foi comandar uma máquina de lavar prato. Ele foi ser lavador de prato no restaurante. Abriu a igreja quando eu o conheci e não parou mais de abrir igrejas. Que ele disse, aquilo foi uma mola, aquilo me empurrou de tal maneira que eu não podia mais ficar quieto. Quando você entender
que é o Espírito Santo que nos empurra, que nos impulsiona, é Ele que nos leva, é Ele que nos tira do nosso comodismo e nos mostra o que fazer. Você vai começar a fazer e ninguém vai te segurar mais, porque uma pessoa que se deixa usar por Deus, esta pessoa ela é imbatível. Ela é imbatível. Todos nós vamos ter que parar um dia. Mas você não tem que estar preocupado. Tem gente, pastor, que está na igreja pensando em se aposentar. Como é que você pode pensar em se aposentar? Enquanto Deus te der graça e força, você tem que estar fazendo a obra dele. E diz, sabe, e como nós estamos com ele, ele vai nos renovando, né? O meu filho está estudando hebraico já, e ele de vez em quando comenta comigo algumas coisas, né? Ele disse assim: pai, olha só, o Abraão tinha 75 anos quando atendeu o chamado de Deus. Levou 25 anos para ver Deus cumprir uma promessa na vida dele. Sabe o que aconteceu? Deus deu mais 75 anos para ele, porque ele viveu 175 anos. Ele deu 25 anos para Deus, e Deus disse: agora eu vou te dar os 75 que tu gastaste contigo mesmo. Quando você crer nisso, o teu corpo vai começar a renovar. Tudo em ti vai ser renovado, porque Deus não mudou, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. É Ele que renova, que restaura, que impulsiona, que abençoa, que cura, que traz justiça, que liberta. Esse é o Deus que eu conheço. Se você não conhece esse Deus, sinto muito por ti, mas esse é o nosso Deus. Você quer ver o que é não entender os desafios de Deus? E às vezes nós temos que ser mesmo assim, confrontados com Deus. Quando aconteceu aquele tsunami no Japão, e parece que foi 2011, o Japão é um país rico, irmão. O Japão é um país organizadíssimo. Eu não conheço, mas estudo um pouco, né? Já estive ali bem perto, vi os costumes deles como é que são. O certo é que uns 3 meses depois eu estava vendo uma reportagem de uma televisão europeia, e eles estavam entrevistando um bombeiro, um decassegue, um bombeiro brasileiro, né, mas japonês, lá no Japão, voluntário. E quando eu vi que ele era brasileiro, aquilo me interessou, né? E a repórter perguntou para ele assim: o que mais te impressionou por ocasião do tsunami? Ele disse assim: foi pela primeira vez que eu vi crianças japonesas revirando lixo em busca de alguma coisa para comer. E ele desabou num choro, e a repórter chorou também. E eu sei que o mundo inteiro chorou. Aquilo me deu uma raiva, irmãos. E eu levantei e disse assim: Deus, isso não é justo. O Japão é um país rico. Esse choro aí vai fazer a gente mandar milhões para o Japão. Porque o dia que você for ao Japão, você vai ver o seguinte: o lixo do Japão não é o nosso lixo. Para já, tudo tem que ser colocado em sacos individuais. Você não joga fora o que venceu, você joga fora o que vai vencer. Tudo separado, tudo. Peixe num saco, carne num saco, tudo separado. É isso que ele viu. Aí eu disse: Senhor, eu disse para Deus, tem 24 anos, porque isso foi em 2011. Tem 24 anos, Senhor, que eu choro pelas crianças da África. E tu não fizeste nada ainda, Senhor. Olha só. Agora esse homem deu essa chorada aí, e vão milhões para o Japão. O que tu vais fazer? E eu assim apontando para a televisão e ralhando com Deus. Naquela hora ele falou comigo como falou com Elias. Disse assim: eu não vou fazer nada. Como não vai fazer nada? Não, quem vai fazer és tu. Eu te chamei para isso. Tu é que vais fazer. Eu disse: como, Senhor? Ele disse: como sempre fizeste, começa.
E eu comecei, irmãos, o SOS Resgate, você viu ali, eu comecei com apenas 50 crianças, sem saber onde eu estava entrando. Alimentando 50 crianças com cereal e leite em pó, coisas caríssimas. Eu não entendia nada disso. Nós chegamos na altura em que a pandemia começou, estávamos com mais de 1.500 crianças sendo alimentadas diariamente, e vamos recomeçar agora de novo. Porque basta você, quando você põe o pé fora da porta, Deus já está te empurrando e você ainda não notou. Não tem pedra, não. Ninguém vai precisar remover pedra. A pedra que você acha que está ali para impedir, ela não existe mais. Deus já removeu. Você só tem que crer. A única pedra que ele mandou tirar foi aquela que estava na frente da sepultura de Lázaro, porque aquilo que nós temos que fazer, ele não vai fazer. Mas ele já tinha ressuscitado e deixou um anjo lá para dizer: vocês vieram buscar o que aqui? O vivente entre os mortos? Ele já ressuscitou, ele não está morto, ele está vivo. E é esse Deus vivo que nós temos que crer, que ele é um Deus real, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que vela sobre a sua palavra para a cumprir. E esse Deus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todas as tuas preocupações, Deus conhece. As tuas limitações, Ele conhece. Ele não vai te dar nenhuma tarefa que Ele mesmo não te dê capacidade para poder superar.